Para quem assistiu os vídeos anteriores, sabe que eu fiz uma meta para ler 20 livros esse ano. Ano passado eu também fiz essa meta, porém eu não cumpri por incompetência minha e diversas outras acontecimentos aí, mudança de rotina drástica, mas enfim. Bom, fala independentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, tenho 21 anos e agora é meio-dia e meia, 1º de janeiro, e bom, uma das minhas metas é ler 20 livros, finalizado um livro curtinho, Comunicação Assertiva. Aprenda a arte de falar e influenciar, da Débora Brum. É uma autora fonoaudióloga empresarial, é um livro com várias referências e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, para até para eu treinar essa parte da minha comunicação, para eu colocar em prática o que está no livro, para deixar salvo e registrado o que fala sobre o livro. Se você quiser comprar também, eu super recomendo. É um livro muito bom, muito bacana e vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu tô resfriado, peguei um resfriado nessa virada do ano, então se tiver algumas pausas no vídeo é pra eu espirrar ou algo do tipo. Mas vamos lá. Falando um pouco sobre a escrita. A escrita ela é muito simples, tá? Muito simples, muito fácil de entender. Dificuldade zero. É um livro de 2021. Foi durante a pandemia, mas também não foi no início, né? Foi durante, ali, bem no meio da pandemia. Ela conta um pouquinho sobre ela, né? Quem ela é, mostrando a autoridade dela e tudo, e por que ela fez esse livro. E vamos pegando algumas anotações aqui, junto comigo. Ela começa falando ali sobre a parte da comunicação de modo geral, de que não basta ser bom, tem que parecer bom. Então, não adianta nada você saber sobre comunicação, mas não saber utilizar e mostrar para as pessoas a forma como você se comunica, né? E essa foi uma das formas de eu encontrar uma forma de me comunicar, gravando vídeos desse tipo para vocês. É uma forma que me ajuda a me comunicar, a melhorar a minha dicção, a melhorar a minha forma de explicar alguma coisa, de passar alguma ideia. Então, é muito importante ter esse aparecer para poder parecer bom, certo? Tem aqui também um estudo do LinkedIn que ela colocou que em 2020, né, a habilidade comportamental, a soft skill mais citada e valorizada no meio das empresas foi a comunicação. Acredite se quiser. Primeiro, comunicação. Segundo, gestão de negócios. Terceiro, resolução de problemas. Quarto, ciência de dados. Quinto, gestão de tecnologias de armazenamento de dados. E aqui ela fala muito mais, vai até 10. E para você ver que em qualquer lugar exige comunicação, né? No meio empresarial, no meio, no meio da conversas familiares, relações amorosas e amizades. Tudo envolve comunicação. E agora é um ponto importante, tá? Só um minuto. Aqui agora ela vai falar sobre o impacto da forma de falar no seu dia a dia. E ela já começa falando que tão importante quanto saber o que falar é como falar. Isso aqui me pegou um pouquinho, tá? Porque não adianta nada você. Ela mostra alguns exemplos, mas não adianta nada você falar alguma coisa e ser entendido de outra maneira. Por quê? Porque, na verdade, no final das contas, a comunicação, ela não é o que você diz especificamente, mas sim o que o outro entende. Isso foi uma coisa que eu marquei aqui no livro, que eu gravei. Eu não tô achando ela aqui agora. Mas não adianta nada, né? Não adianta nada a gente querer falar uma coisa e a pessoa entender outra. Por isso que a comunicação é isso. E passando aqui um pouquinho, que eu grifei aqui, as pessoas elas tendem a concordar mais com pedidos quando é feito pessoalmente. Ela aborda no final do livro também
como se comunicar de forma digital, né? Através do Meet, através de chamadas de vídeo, reuniões que são feitas online. E por que ela quis colocar isso aqui? Porque tanto pela comunicação verbal, através de palavras, existe a comunicação não verbal, através de gestos, de postura, de expressões faciais. Então, tudo isso envolve a comunicação. E é por isso que as pessoas tendem a concordar mais com pedidos quando é feito pessoalmente, do que por mensagem ou áudio ou algo do tipo. Aí tem uma parte muito importante agora que eu achei muito interessante e muito divertida, que é o estilo de comunicação. Observa qual é o seu estilo de comunicação. Eu já me identifiquei aqui e o que é uma coisa ruim, tá? Que eu me identifiquei numa parte ruim, mas existem estilos comunicativos. Primeiro, comunicação passiva, que é aquela que você não consegue expressar seus sentimentos, pensamentos e ideias, costuma engolir sapos diariamente, não consegue dizer não ou impor limites quando necessário. Você se preocupa demasiadamente com a opinião dos outros, teme a reação do seu interlocutor quando diverge dele ou quer ser bonzinho com todos para ser aceito e benquisto. Essa é a comunicação passiva. E é importante diferenciar um comportamento passivo de um comportamento pacífico, que o comportamento pacífico ele mostra, ele é observado nas pessoas que buscam diálogos saudáveis, equilíbrio nas relações e muitas vezes optam pelo silêncio quando percebem que discutir ou querer mostrar seu ponto de vista com certas pessoas não vai dar em nada. Então, a comunicação passiva, ela pode ser prejudicial tanto para sua saúde, para sua comunicação, quanto para sua saúde mental, tá? Porque você vai ficar vai só aceitando, vai querer ser bonzinho, vai só aceitando, aceitando. Quando você quer dizer não, você diz sim, não querendo. Então, é muito perigoso e prejudicial a longo prazo, tá? E é uma coisa que precisa ser mudada, precisa. A comunicação passiva é... você acaba sendo pisado por todos. E eu sei disso muito bem, porque eu fui um cara assim. E eu ainda tô mudando isso, ainda tô mudando. Eu tenho muitas barreiras ainda pra conseguir passar. Mas eu já tô mudando isso. O, o não é uma das palavras mais difíceis de serem ditas, mas mais libertadoras também, certo? Então, primeiro a comunicação passiva e existe a segunda que é a comunicação agressiva. Que, bom, como o próprio nome já diz, ela é agressiva, ela é mais tensa, mais rude. A pessoa quer fazer valer sua opinião a qualquer custo, falando alto, criticando, confrontando ou desconsiderando as ideias e opiniões de quem pensa diferente. Muitas vezes, novamente, né, não é o que a gente fala, mas como você fala e a entonação de voz que transmite, né? Então, se ela está transmitindo agressividade, a outra pessoa vai se sentir intimidada. Então, não, a comunicação agressiva, ela também é muito prejudicial, mas tanto para si quanto para o próximo, mas é mais para o próximo ainda. A comunicação passiva é mais para si e a comunicação agressiva é mais para o próximo. E quando você sentir que está perdendo a cabeça, faça uma pausa restauradora, respire, conte até 10, dá uma caminhada, porque precisa dar uma abaixada na poeira. E antes de falar, pergunte a si mesmo: é gentil? É necessário? É verdadeiro? Acrescenta alguma coisa ao silêncio, aquilo que eu vou falar? Isso é importante porque senão a gente acaba falando sem pensar, né? E aí existe a comunicação passivo-agressiva, que é uma junção da primeira com a segunda. Comunicação passiva, comunicação agressiva, comunicação passivo-agressiva. Essa aqui me impressionou porque eu não sabia, não conhecia. Você acaba se submetendo a algo que não gostaria de fazer e você não consegue se posicionar para mudar a situação. É uma forma de se expressar, de expressar sentimentos de raiva ou insatisfação de maneira silenciosa. Normalmente, a gente
a gente vê muito isso em, em ser sarcástico. Por exemplo, ó, ela dá um exemplo aqui legal. Ahn, Imagina que na próxima semana vai ter uma reunião com todas as equipes da empresa. E daí é um trabalho em dupla, por exemplo. Você tem dificuldade de se comunicar, então você faz o trabalho e a outra pessoa explica mais, né, sobre o trabalho. Só que daí essa pessoa disse que no dia ela disse que não vai poder comparecer e vai sobrar pra ti. E daí você responde: que ótima notícia! Muito obrigado por ter me avisado com antecedência. De uma forma muito sarcástica. É, esse esse comportamento passivo-agressivo, ele geralmente acontece que nas situações que você não gostaria, mas mesmo assim você acaba se submetendo a isso. E existe também a comunicação assertiva, que é a habilidade de se expressar de maneira franca, aberta, transparente, com respeito e considerando aos sentimentos, pensamentos e ao bem-estar do outro. Dizer o que tem que ser dito na hora certa, de maneira respeitosa e empática. Falar com clareza e objetividade, controlando as emoções, o tom de voz, a linguagem corporal e selecionando as melhores palavras para uma boa compreensão. Essa é a comunicação assertiva. E é a melhor de todas, né, claro. E o tema que se trata desse livro. Olha só esse exemplo. Pera aí, só um minutinho. Esse exemplo aqui, ó, de comunicação assertiva. Jorge, o conserto que você diz que fez no ventilador está uma droga. Não está funcionando bem, faz um barulhão quando liga. Que péssimo trabalho. Assim não dá. Vamos trocar algumas coisas aí e vamos transformar para uma comunicação assertiva. Essa é uma comunicação agressiva, né? Oi, Jorge, tudo bem? O conserto do ventilador não ficou bom, pois ainda está fazendo barulho quando liga. O que você acha que pode fazer para que a regulagem fique mais precisa e termine com barulho? Então você fez uma pergunta, buscando uma solução, sendo transparente com ele, pô, o ventilador não ficou bom, ainda está fazendo barulho. Questionou ali, pô, oi Jorge, tudo bem? Questionou ali se estava tudo bem, então é um conjunto de palavras de forma mais assertiva, tá? Olha só o outro exemplo. Vou botar aqui, ó. Não admiro ser desrespeitada por você. Sua falta de comunicação ontem na reunião é inadmissível. Você me feriu, me humilhou, desconsiderou minha capacidade. Você não é um profissional com competência para o cargo que ocupa. Agora vamos transformar essa fala numa forma mais assertiva. Água é bom, hein? Água é bom pra voz. Ainda mais quando você tá resfriado. Vamos transformar essa fala numa forma mais assertiva. Ontem, quando eu estava apresentando o projeto para a nossa equipe, você fez uma crítica na presença de todos porque eu estava faltando um slide na apresentação. Eu me senti exposta e constrangida. Estou aqui hoje para pedir que me chame em particular quando quiser tratar de assuntos desse tipo. Então são formas de se expressar diferente. E existem coisas que prejudicam a nossa comunicação. Não vou ler todo o livro aqui, tá? Mas são coisas que eu marquei, né? A pressa, a falta de preparo, falta de consciência emocional, falta de empatia. Isso são coisas que prejudicam a nossa comunicação. Existem três P's. Três P's para a comunicação. Preparação, preparação, preparação. Então, não existe nada que te faça mais preparado, mais preparado que a preparação é complicado, né? Mas mais pronto, né, para fazer alguma comunicação com um certo grupo do que a preparação. E para uma preparação estar adequada, precisa pensar, planejar e praticar. Aristóteles já dizia há muito tempo: o sábio não diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo que diz. Isso aqui é muito forte, tá? Vamos pular um pouquinho. Vamos pular um pouquinho.
Empatia cognitiva, habilidade de entender os pensamentos, ideias e crenças do seu interlocutor. E empatia afetiva, a facilidade, né, a habilidade de compreender o sentimento e a percepção da emoção do outro. Comunicação não violenta, que é outro livro que acho que eu vou colocar na minha lista porque eu fiz um treinamento sobre ele e é muito bom. Então vamos pular umas coisas aqui. Esse aqui é interessante. Essa aqui é uma coisa interessante, ó. Presta atenção aqui. A comunicação tem que ser, S-E-R, tem que ser sucinta, específica e relevante. Sucinta, específica e relevante. Ser. Por que ela tem que ser sucinta? Porque ela tem que ser mais objetiva. Ela tem que manter o foco no que é importante. Evitar excesso de informação, deixar os mínimos detalhes de lado, apenas nas situações que precisam mesmo, ou que a pessoa questiona. São frases curtas, com sequência lógica e ideias. Então ela tem que ser sucinta. Específica. Bom, o próprio nome já diz, ela tem que ser mais específica, né? Olha só. Esse exemplo aqui é bom, tá? Uh, preciso que você melhore nessa planilha. Melhorar no quê? Em que planilha? É uma mensagem muito vaga, né? Mensagem específica. Preciso que você melhore essa planilha, coloque os prazos de entrega e os valores de cada produto separado. Aí deu o, a chave, né, para ele. É isso aqui que você precisa melhorar. Então, fechou. Preciso desse relatório com urgência. Preciso desse relatório para hoje, às 3h30 da tarde. Então, colocar um prazo. Precisa com urgência, tá? O que é essa urgência? Para quando? Você precisa se dedicar e se envolver mais no projeto. Você precisa participar de todas as reuniões com o cliente e apoiar seus colegas quando eles precisarem da sua ajuda. Então, por que que você precisa se dedicar e se envolver mais no projeto? O que que isso significa? Se envolver mais como, né? Se dedicar mais no quê? Aí, ser mais específico. Então, sucinto, mais objetivo, com ideias e frases mais curtas, sem muitos detalhes, específico e relevante. Como dizia Viktor Frankl, quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. Então, quando você for explicar alguma coisa, quando você for falar, diga o porquê. Quando você for dar algum feedback, quando for chamar a atenção de alguém, diga o porquê. Mostre a relevância e o impacto, certo? Bom, outra coisa da comunicação assertiva que eu vou chegar aqui no final já é da linguagem positiva, tá? Trocar o desculpe pelo atraso por obrigado por ter esperado. Desculpe por ter falado muito. Obrigado por me escutar. Desculpe te incomodar com isso. Obrigado por me ajudar. Desculpe gastar seu tempo. Obrigado por passar um tempo comigo. Então é uma troca de desculpa por obrigado, uma forma mais assertiva, mais leve de levar a vida. Isso é muito bonito, tá? Isso é muito bonito. Existem dois termos aqui comprovados cientificamente que muda a capacidade de influenciar o cérebro de outra pessoa e conseguir reagir mais rapidamente, aumentando os recursos da comunicação assertiva, né, para atingir a outra pessoa, que é confiar em você, eu confio em você, e genial. São duas palavras que tocam a pessoa de alguma forma, tá? Trocar o eu odeio isso por eu prefiro. São trocas muito, muito simples, mas que a longo prazo fazem toda a diferença, tá? Vou passar mais aqui para terminar e falar sobre a comunicação não verbal, a forma como você se comporta quando você está apresentando um projeto, apresentando algum slide, falando com o público. Vocês conseguem ver que eu estou mostrando transparência aqui, né? Eu estou resfriado, eu tô um pouquinho com o olho baixo, mas eu quero gravar esse vídeo para deixar registrado e quem sabe você quiser ler esse livro. Então, a minha comunicação não verbal
ela tá um pouco caída, né? Mas é a transparência que eu tô passando pra vocês. Eu sou assim e é isso, sabe? Eu tô passando essa visão. Mas o certo, né? É eu estar bem preparado, eu estar bem vestido, eu estar com uma postura boa, um bom enquadramento. Mas não é que esse é o objetivo de agora, né? Mas numa apresentação é o ideal. Existem algumas barreiras corporais, né? Aí, falta de contato visual, ombros curvados, queixo muito elevado, demonstrando superioridade demais, né? O aperto de mão muito forte, um aperto de mão muito fraco, né? Muito mole, cansado. Postura desabada na cadeira, braços cruzados, a pessoa tá falando e tu tá aqui. Aham, não, beleza. Daí levanta o queixo aí, aham, aham. Superioridade demais, assim. Suspirar. Demonstra, né? Aí demonstra impaciência, irritação. Estalar os dedos, esfregar a mão, mostrando ansiedade, mexer a perna. Então, isso são barreiras corporais que causam certas impressões nas outras pessoas, tá? Aqui ela dá algumas dicas de linguagem corporal, mostra uma coisa muito interessante na voz, né? A ênfase que você dá na voz. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Então, quando você coloca ênfase em outra palavra, pode mudar o sentido dela. Quando você dá pausa em diferente tempo, dá um outro significado também. A entonação da voz, a melodia da voz, você consegue ver que eu tô falando. Às vezes eu acelero demais, às vezes eu dou uma pausada, uma acalmada na voz, às vezes eu aumento, às vezes não. Então essa melodia vai causando uma variação nas suas cordas vocais e na captação da pessoa de escutar. Aqui tem uma coisa muito interessante, muito legal, que é um, são trava-línguas, ela botou vários trava-línguas aqui, e também exercícios de sílabas para você treinar. Olha só, eu vou dizer só algumas aqui, tá? Essa aqui é engraçada. Vamos pegar um legal aqui. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. 6 paralelogramas tem um paralelepípedo. 1.000 paralelepípedos tem um paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem 1.000 paralelogramos. Então, uma paralelepipedovia é um paralelo. Aí, ó, paralelogramolândia. Olha só as ideias, né? O tapibaquígrafo foi tapibaquigrafado pelo tapibaquigrafista na tapibaquigrafolândia. Olha só, mano. Mas são coisas que você vai treinando esses trava-línguas, né? Lendo em voz alta e pronunciando clara e lentamente cada sílaba, né? É um treinamento. Tem também a repetição de sílabas. Isso aqui é uma coisa mais treinável, né? Durante os dias. Pra, tra, crá, pra, tra, crá, pré, tre, cré, pré, tre, cré, pre, tre, crê. Daí assim você vai falando várias sílabas, né? E melhorando sua fonética e sua dicção. Bom, acho que é isso. Acho que é um resumo bacana para se fazer. Não vou me estender mais nisso. Tem muito mais coisa nesse livro, tá? Tem muito mais coisa, apesar de ser curto, tem 183 páginas, mas ele é muito bom, ele é muito útil, bem prático também, com testes para você fazer e você aplicar e botar em prática, certo? Eu tenho também um livro aí, então, se você quiser ler, se você gosta dessas leituras, eu tenho um e-book chamado Finanças e Negócios, para quem gosta desse tipo de assunto também. Tem mais 4 materiais inclusos aí no pacote, então, sobre como começar a investir, como analisar uma empresa, como montar uma carteira de investimentos e uma planilha de controle financeiro. Então, se você ficou interessado, o link está aí na descrição. Aprendam a se comunicar, aprendam a se expressar. Uma coisa aqui no final do livro, ó, que eu quero deixar marcado aqui para vocês, é que existem 4 etapas do processo de aprendizagem, tá? A primeiro, a incompetência inconsciente, é onde não temos consciência de que não sabemos realizar algo.
Segundo, a incompetência consciente, onde a gente percebe que a gente não sabe fazer algo. Terceiro, a competência consciente, que é quando a gente aprende uma nova habilidade, mas precisamos de atenção e concentração para realizá-la. E quarto, a competência inconsciente, que é a automatização da maestria. É a prática e repetição. Exige prática, repetição e persistência para chegar nessa quarta. Então, utilize cada diálogo da sua vida, cada apresentação, como uma oportunidade de melhorar a sua comunicação, certo? Porque é só com a prática, só com a repetição que a gente consegue essa maestria. Sejam independentes. Um forte abraço. Valeu!